Vamos lá, né? Agora na nossa quarta questão, avançando aí a nossa perspectiva para mais uma questão. São 20 e você já sabe que aí vai mudando um pouco a figura, a cara da coisa. Vamos lá, acompanha aí. Questão 4, vamos lá, direto ao assunto agora, a gente já está com tempo suficiente para isso, nós já estamos aí na nossa 13ª prova, vamos ampliar o nosso ritmo agora, hein? O ritmo é sempre mais lento nas 10 primeiras provas, e depois da 10ª a gente já vai calejando e entrando no ritmo mais intenso aí de resolução. Vamos lá. De acordo com o texto, em relação aos programas adotados no governo federal para lidar com os problemas sociais, a ONU deixa evidente que eles quem, pessoal? Claro, em relação aos problemas sociais ou aos programas? O que você acha aí? Aos programas, né, gente? Interessante aí que não ficou muito claro, né? De acordo com o texto, em relação aos programas adotados para lidar com os problemas, deixa que eles... Gente, não é em relação aos programas para lidar com os problemas. Cuidado para não confundir, não pensar que esse eles aqui está lidando com problemas sociais, tá? A ONU deixa evidente que eles quem? Os problemas sociais ou os programas sociais? Mas se ele diz, de acordo com o texto, em relação aos programas, então eu vou priorizar os programas, tá? Cuidado com isso, tá? Eles, os programas, se mostram arrojados. O que você acha? Arrojados assim, inovadores e assim, altamente adequados à necessidade? Não. Né? Devem ser ampliados? Tranquilo, né? Claro. O próprio texto mostra essa questão. Olha, não, mas onde é que se vê isso no texto, gente? Olha só. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Pede maior eficiência, uma maior eficiência do programa e a universalização. Entende isso aqui? Então, o que ele coloca aí, ó, diz que os programas adotados ainda não são suficientes. Essa foi a opinião da ONU. Se ainda não são suficientes para lidar com isso aqui, eles podem realmente ser ampliados. Uma universalização significa que é preciso ampliar. Então está aqui, está bem claro aqui no segundo parágrafo. A ONU sugere que o Brasil amplie o Bolsa Família para camadas da população. Percebeu ou não? Cobra a revisão dos mecanismos e por aí vai. Então garantir o acesso de todas as famílias pobres e aumentar a renda distribuída. Entendeu aqui? Então o texto deixa claro, né? Se a ONU sugere o Bolsa Família, a ampliação, está bem claro isso aqui. O próprio slide, não, o próprio texto, na própria questão está aí bem evidente. Deve ser ampliado, sim. Os programas, certamente, e a fiscalização também. Beleza? Os programas não precisarão de melhorias. Falso. Extinguiram as desigualdades. Não extinguiram. Melhoraram bastante. Até ele diz isso textualmente, né? No texto mesmo eles colocam aí. Não, realmente, é bem verdade que melhoraram muito. Realmente, melhorou. Mas mesmo tendo melhorado, não resolveu o problema. Tá? Beleza? Combate eficazmente a pobreza. Não tem eficácia no combate. Diminui, reduz bastante, mas combater de forma eficaz é resolver, solucionar. Não é o caso. Questão 5, vamos lá. No primeiro parágrafo do texto, o termo universalização aparece grafado entre aspas. Isso ocorre porque se pretende enfatizar o quê? E aí? Enfatizar que o benefício deve. Será que ele deve atingir a todas as pessoas que o solicitem, independentemente da classe social? Pessoal, a universalização, tudo bem que a gente sabe, a universalização da educação, todos precisarão ter acesso à educação. Todas as pessoas, não tem limite nenhum. Mas o que ele coloca na universalização aí, veja, a universalização entre aspas, está vendo aí? Então, a universalização entre aspas do programa, mas é porque a universalização não é para que todas as pessoas, todos os brasileiros, sem distinção, tenham acesso a isso. Todos os brasileiros, comprovadamente pobres ou em níveis de pobreza consideráveis, percebeu? Então, essa universalização entre aspas, essas aspas aí conferem ao termo universalização uma certa restrição. Então, não é a todas, independente de classe social. Não é bem isso que ele quer dizer, tá certo? Letra B. O benefício deve ser proporcionado a um contingente de pessoas. Não, contingente de mulas. Né? Alô, banca. Contingente, claro que só pode ser de gente. Pessoas, viu? Eu não posso ter um contingente de cachorro, de vaca. Não dá, né, pessoal? Alô, câmbio. Elo de ligação. Cuidado com o pleonasmo aí, meu bro. Vamos lá. Que está fora da pobreza. Fora não. Dentro da pobreza. É lógico, né? Tem umas expressões dessas que é interessante, né, gente? Muitas vezes nos pegam, né? A gente falou agora desse pleonasmo, talvez tenha passado despercebido aí em relação à banca examinadora, mas um elo de ligação, eu tenho que procurar o elo de ligação entre isso.
elo só pode ser de ligação, é óbvio que liga, né? E tantas outras coisas, tantos outros pleonasmos, né? Repetições viciosas em relação a isso. Quando você faz essas repetições viciadas ou viciosas, aí você já sabe que a coisa muda completamente de figura, né? É muito importante ficar atento a essa história para não ficar incorrendo em pequeno detalhe. É só um pequeno detalhe, claro, se o detalhe já é pequeno, não existe grande detalhe, né? Então há certas redundâncias que as pessoas aí se traem realmente, aí é impressionante. Mas vamos lá, vamos deixar isso para lá, vamos lá, acompanha aí. Na letra B, ó. Fora da pobreza? Não. Estar na mira de pessoas incautas, que deles se beneficiam por serem direito. Pessoal, por terem direito, será que essas pessoas incautas têm realmente direito a isso aí? Claro que não, né? Extremamente maliciosas, fraudulentas e por aí vai. Percebeu? O benefício deve estar na mira de pessoas incautas, que deles se beneficiam sem terem direito. Não, não está na mira, não. O fato de esse benefício ser alvo dessas fraudes, dessas pessoas aqui, não significa dizer necessariamente que eu tenho que universalizar. Ser paulatinamente, lentamente, gradativamente, né, oferecido a um número menor de pessoas dentro e fora do país. É isso, está um absurdo. Estender-se a todas as famílias pobres e as camadas da população excluídas de recebê-lo. Gente, estender-se a todas as famílias pobres e as camadas da população excluídas. Todas as famílias e as camadas, não, né? As camadas excluídas de recebê-lo são a classe alta, por exemplo. A classe alta, os barões da vida aí, os burguesão, né? Os burgueses da vida, né? De uma forma ou de outra, os bubu, eles estão excluídos, mas ele não quer estender o programa a essa classe excluída, de jeito nenhum. Sobretudo a classe alta, os burgueses, os empresários, os ricos, estão fora disso aqui. Resposta certa, claro, letra E. Ele diz, enfatizar que o benefício deve estender todas as camadas pobres e as camadas da população excluídas de recebê-lo. É muito importante reforçar isso aqui, né? Por quê? Porque dá duplo sentido, eu posso interpretar como erro. Gente, olha só. As camadas, né? E as camadas da população excluídas de recebê-lo. Há algumas camadas. Eu posso ter o rico, o grandão aí, que está excluído de todo jeito. Eu não preciso estender a isso. Essa letra E está passível de contestação, né? Passível de contestação de recurso, porque ela não é clara. Ela deixa aqui até nas entrelinhas, né? Estender-se, o benefício deve estender-se a todas as famílias pobres e a camadas, mas ele não diz quais são. E há camadas da população excluídas de recebê-lo. Há algumas camadas. Eu não posso dizer que está errado, porque ele diz há camadas. Mas quando eu digo, não, eu coloco as camadas da população excluídas, aí realmente ele compromete a verdade, né? Ele compromete o problema em relação aqui, tá certo? Letra E, resposta certa, mas com ressalvas em relação à expressão a camadas da população, que de alguma forma, não, mas são algumas, mas ele não disse qual. É certo, né? Parcialmente certo. Mas o candidato poderia, por exemplo, se confundir também. A gente fez até aquela leitura rápida, quase que a gente escorrega total aqui, né? Nessa coisa também aí. Há camadas da população excluídas de recebê-lo. Há certas camadas, algumas camadas, sobretudo, no caso, as menos favorecidas, que estão excluídas de recebê-lo, ou pelo menos não estão contempladas, né? Até quando você diz aqui, estão excluídas de recebê-lo, até isso é perigoso, né, gente? Olha só, há certas camadas excluídas de recebê-los. Os índios não estão excluídos de receber? E aí? Tudo bem, então os índios entrariam nessa história, eles estão excluídos de receber, mas pelo texto aí eles passariam a ser beneficiados com isso. Mas se eu disser, as camadas ricas, por exemplo, elas também não estão excluídas, então será que eu poderia contemplá-las? O candidato poderia se embananar aí, né? Então essa letra aí, em termos da redação, talvez tenha havido até essa intenção maldosa da banca, né? Que a gente deu uma lida rápida aí. E viu que havia, de fato, essa lacuna, né, de compreensão, dando a entender também que os ricos, essa camada excluída, também deveria ter essa extensão, esse benefício, passaria a ter esse benefício. Bom, aí fica perigoso, né? Realmente fica complicado aí para o próprio candidato. Na hora da prova, na hora do vamos ver, não ter essa leitura distraída, essa leitura de repente assim mais rápida e porventura confundir, né? Tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Se cuida aí também, eu vou me cuidar daqui, você se cuida daí, tá certo? Vamos lá, questão 5, letra E. Vamos para a próxima? Questão 6, veja aí, acompanhe. Na questão de número 6 agora, vamos lá. Com a frase a sugestão da ONU é que o governo tome medidas mais focadas. E aí, pessoal, o que é que ele quer dizer com isso? Mais focadas seriam, então, medidas diluídas?
Pessoal, diluído é espalhado de alguma forma, né? Mais fraquinhas, vamos dizer assim, né? Menos concentradas, né? Falso. Medidas controladas. Gente, o mais focado aqui seguramente está claro. Vou até botar logo direto para não comentar muito, né? Direcionado. Mais focado, com um senso de direção mais preciso, de direção mais objetiva. Entende? Está claro, né? Mas eu não posso tomar medidas mais competentes? Quando eu tenho medidas mais focadas, eu não posso ter medidas necessariamente competentes, também não pode? Mas a expressão foco pressupõe direção e sentido. Competência no segundo plano, tá vendo? Então você tem que escolher a mais correta, a mais próxima. Não, mas se a medida é direcionada, se ela é totalmente focada, ela é uma medida competente. Pessoal, dessas, qual seria a mais correta? Para o sentido, veja, ele quer saber as medidas mais focadas. São medidas mais competentes. Tudo bem, mas não poderia entrar com recurso aqui? Olha, gente, é aquilo que nós falamos na questão anterior. Às vezes a banca coloca expressões e estruturas para tentar trazer o significado de uma frase e o candidato pode confundir. Tá, a medida pode ser mais competente. Se ele tomar medidas mais competentes, não estaria errado. Certamente não, porque a competência pressupõe o direcionamento, pressupõe a adequação, uma série de coisas. Está até mais completa, né? Mas a expressão mais focadas, né? A expressão mais focadas sugere mais direcionadas. Porque, ó, no texto, como é que essa expressão aparece aí? Vamos para o texto. Olha só. Vamos ver se a gente busca aqui a expressão mais focadas. Pronto, está aqui. A sugestão da ONU é que o governo tome medidas mais focadas. Ponto. Na visão do órgão, a exclusão é decorrente da alta proporção de pessoas. Percebeu que ele realmente bota o ponto aqui, não tem jeito. Ó. A diferença da expectativa de vida de brancos e negros e tal, ele coloca uma série de coisas. Veja, ó, eles reconhecem os avanços, tá? Mas ele diz que a injustiça prevalece. Um dos pontos é a diferença de expectativa de vida. Então ele cita outros elementos aqui, né? Para que você veja a questão da segurança social para muitos. Então, mais focado aqui realmente não está preciso. Marcelo, olha, eu marcaria também a letra D de dado com medidas mais competentes. Gente, ó, é porque o foco pressupõe uma certa direção, né? Mas eu concordo com você aqui que, assim, a competência ela pressupõe um conjunto de qualidades, um conjunto de atribuições, entre elas um direcionamento. Então, essa é a resposta que ela está mais completa, vamos dizer assim. Só que no texto ela não é muito adequada porque ela chega a ser, vamos dizer assim, ela chega a ser grosseira, né? A sugestão da ONU é que o governo tome medidas competentes. Pô, tá chamando o governo de incompetente, é? Percebeu, gente, como esse viés aí da competência pode se tornar um pouco inadequado, inapropriado para essa condição aí? A ONU sugerir ao Brasil que tome uma medida mais competente. Tá dizendo, Brasil, ó, deixa de ser incompetente, pô, faz uma coisa melhor. Deu para perceber como fica grosseiro? Então, é claro que num contexto de uma outra frase qualquer, eu poderia sugerir, poderia observar aí, que competência realmente é uma resposta mais completa, fica mais ativa, porque ela engloba uma série de coisas. Mais competente, ou seja, mais eficaz. Só que no discurso apresentado, no contexto em que essa palavra apareceu, chamar de competente alguma coisa mais focada seria um certo, vamos dizer assim, uma certa falta de tato, até diria, né? Uma certa indelicadeza, vamos dizer assim. Beleza? Então, pelo texto, pela adequação também aí, não é só pela significação, tá? A gente pode atribuir sentido a uma palavra ou o valor de certo e errado em relação a determinados contextos pela questão semântica, certo e errado. Mas a questão da adequação, uma palavra mais apropriada para o discurso considerado, isso aí também deve ser levado em conta. Beleza? Tranquilos? Vamos lá. Questão 6, portanto, resposta certa, letra C. Vamos lá. Olha só. Medidas mais amplas, não é o caso, né? Beleza. Vamos para a próxima. Questão 7. Na questão 7, aí ele diz, ó, segundo o texto, para a ONU, vamos lá. A falta de segurança social é uma das causas da exclusão social. De cara, né? Ele fala na segurança pública como um elemento de ameaça profunda à questão da estabilidade. Ele menciona isso aí tranquilamente, né? Ele fala, porque ele diz que o Brasil, veja no texto qual foi a expressão que ele utilizou, gente. Olha só. Ele diz aqui, pronto. Ainda impera, cadê a violência? Cadê? Ih, rapaz. Vamos lá, Bolsa Família, universalização, beleza. Pronto, é um mecanismo de vida, cobra a revisão dos programas, do projeto e tal, da ONU, inclui os exames, tranquilo. Beleza. Gente, ó.
Ele coloca aqui, os peritos reconhecem, um dos pontos de vista, é a crítica, a expectativa, a sugestão da ONU é isso. Na visão do órgão, a exclusão é decorrente da alta proporção de pessoas sem qualquer forma de segurança social. Pronto. Então ele está falando em relação à economia aqui, dessa questão de segurança também, né? Em relação à segurança social. Certo? Beleza. Mas não é isso que eu queria procurar, não. Na próxima aula eu vou dar o toque exatamente do que eu quero. Eu vou procurar e vou achar e vou falar com vocês, tá certo? Até lá.